Passamos agora a falar das superfícies clínicas. E, naturalmente, nós temos, como já vimos, muitas superfícies no nosso gabinete dentário. Temos aparelhos, instrumentos, o próprio equipamento dentário, etc. Ora, todas as superfícies que estão neste ambiente clínico estão potencialmente contaminadas e, particularmente, todas as superfícies que são tocadas ou potencialmente podem ser tocadas pelos profissionais de saúde, quer seja o médico dentista, quer seja o assistente dentário, ou que possam ser tocadas pelo doente, que está potencialmente contaminado, como vimos no início, ou ainda todas as superfícies que foram utilizadas nos tratamentos, os instrumentos, por exemplo, os equipamentos, todos eles têm de ser limpos e desinfetados ou esterilizados antes de começar o tratamento seguinte. Neste caso, como estamos a falar de superfícies, normalmente são desinfetadas. Nós não podemos esterilizar a cadeira dentária, não podemos esterilizar um vibrador de amálgama ou um fotopolimizador, como vamos ver depois mais à frente, quando falarmos de esterilização e desinfecção. Então, todas as superfícies têm que ser efetivamente limpas e desinfetadas antes do tratamento seguinte. Obviamente que há aspectos que são relevantes no que diz respeito às superfícies. Desde logo a concepção do gabinete. Portanto, há determinadas características que podem ser, de facto, acauteladas na concepção da clínica e que vão acabar por facilitar depois o trabalho. É muito mais favorável um espaço que foi criado, foi pensado de raiz para ser uma clínica dentária, do que um espaço que foi adaptado. Por exemplo, quanto aos materiais com que são, por exemplo, pintadas as paredes, os materiais que constituem o chão ou os armários de trabalho, que devem ser feitos em materiais resistentes, nomeadamente à água, para poderem ser facilmente higienizáveis, devem ter superfícies lisas, é muito mais fácil higienizar uma superfície lisa do que uma superfície que tenha mais reentrâncias, mais ranhuras. Portanto, devem ter o mínimo possível de fissuras, de porosidades, por exemplo, em termos de comparação numa parede lisa, pintada com tinta lisa, lavável, é muito mais favorável sob o ponto de vista de higienização e de controle de infecção cruzada do que uma parede, por exemplo, pintada com tinta tartaruga, em que tem aquelas irregularidades, que são obviamente irregularidades muito, muito relevantes em termos de contaminação e de infecção cruzada, ou pelo menos potencialmente de contaminação. E naturalmente que os rodapés, por exemplo, devem ser rodapés de prolongamento, ou seja, o chão deve ser de material lavável liso e deve-se projetar na parede uma determinada dimensão, fazendo o efeito de rodapé. E não, como temos em ambiente doméstico, os rodapés independentes, porque têm zonas de contacto, têm fissuras, têm pequenas frinchas, onde efetivamente os micro-organismos se podem acumular. Então, para além destas características do consultório e que devem ser acauteladas na sua concepção, existem outros aspectos, nomeadamente a decoração do consultório, em que hoje sabemos que a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja o mais livre possível de acessórios, de utensílios que não têm qualquer impacto em termos de tratamentos dentários. Portanto, aquele conceito que existia no passado, nos anos 80, 70, 80, mesmo 90 do século passado, de gabinetes com quadros, com plantas, com tapetes, com livros e aparelhos que interessavam para os tratamentos, hoje em dia está colocado lá. Portanto, os espaços têm que ser, como se costuma dizer, o mais limpo, o mais clean possível. Quanto menos tivermos de decoração nos gabinetes, mais fácil é processar estes ambientes entre consultas. Portanto, o trabalho do assistente dentário pode estar facilitado ou não, dependendo das próprias características do gabinete. Nós, num gabinete dentário, numa clínica, sabemos sempre que há superfícies que podem ser classificadas como superfícies clínicas e as equiparadas a superfícies domésticas, onde estão naturalmente o chão, as paredes, os lavatórios, etc. Não há evidência científica que diga que, apesar destas superfícies poderem ser contaminadas, as superfícies equiparadas a superfícies domésticas, não há evidência científica que diga que pode haver transmissão de doença através, por exemplo, do contacto com a parede ou com o chão. No entanto, potencialmente existe esse risco, mas
é mais relevante classificar estas superfícies de gabinete não como clínicas e domésticas, mas em termos de proximidade à zona de tratamento, de realização dos tratamentos dentários. E assim nós podemos classificar em superfícies, em zonas críticas, semicríticas e não críticas. A zona crítica, obviamente, é a zona que está ali delimitada por aquela linha vermelha, que será a zona próxima da zona de realização do tratamento, estará centrada na cabeça do doente, que é onde nós realizamos naturalmente os tratamentos, na cavidade oral. E, portanto, a partir daí, numa área que poderá ter cerca de meio metro, 1 metro no máximo, é uma área dita crítica, onde o grau de contaminação é máximo, onde os aerossóis maioritariamente serão depositados. Abrange a cuspideira, a parte da cadeira do tronco, onde está o tronco do paciente, o encosto de cadeira, a zona da bandeja, dos instrumentos rotativos, etc., o candeeiro, esta zona é dita crítica. Depois teremos uma zona que se afasta desta área, poderíamos ser um bocadinho mais rigorosos e falar em cerca de 1,5 m, 2 metros, 3 metros, que está dentro ainda do gabinete dentário, mas que já não está diretamente na zona de tratamento, mas como disse anteriormente, onde os aerossóis e as partículas de maior volume, de maior dimensão, podem efetivamente ter capacidade de se projetar e poder depositar. Portanto, é uma área dita semicrítica. E depois temos as áreas mais afastadas de outras zonas, inclusivamente outros espaços que não o gabinete dentário, que serão zonas onde o risco de contaminação será muito menor e são ditas áreas não críticas. Um outro aspecto importante e que também vai ser relevante em termos de controle de infecção cruzada, é termos a organização no desenvolvimento da nossa atividade. E, efetivamente, nós podemos facilitar o trabalho do assistente dentário, se efetivamente, e sabemos que no gabinete dentário, e por oposição àquilo que acontece na sala de esterilização, nós vamos trabalhar de um ambiente limpo para um ambiente cada vez mais contaminado. E, nomeadamente, devemos instituir um circuito de circulação dos instrumentos, por exemplo, que nós utilizamos no curso da consulta, que não está aqui representado nesta imagem com as setas a vermelho ou a rosa. Efetivamente, nós devemos ter organização. Nós devemos, idealmente, ter uma área que será a área de proximidade do assistente dentário, onde estarão os materiais ainda por utilizar, por exemplo, ensacados em manga, que à medida que o médico vai precisando, vão sendo passados ao médico, e o médico, em vez de devolver para a mesma zona do assistente dentário, vai colocando ou na sua bandeja de trabalho, ou num armário, num módulo de proximidade, ou noutra zona da bancada, se o gabinete e se os armários do gabinete assim o permitirem, de maneira a que esses produtos, esses instrumentos que vão sendo contaminados, não passem ou não sejam colocados em zona onde estão outros instrumentos limpos, ainda, por exemplo, por tirar de uma manga, porque vamos dificultar o trabalho se houver esta desorganização. Se nós criarmos este circuito de limpos para sujos, em que, por exemplo, pode ser em relação aos descartáveis, ter uma bacia de aço inoxidável que seja facilmente higienizável, por exemplo, no chão, próximo de nós, à medida que nós vamos produzindo material descartável não cortante, nomeadamente não cortante, nós vamos rejeitando para essa bacia e não, por exemplo, colocar em cima de uma bandeja de trabalho. Portanto, temos que ter organização, porque também isto, e aqui nós podemos ser interventivos, vai facilitar depois o trabalho do assistente dentário no final da consulta, no seu processamento. E então nós temos que ser algo rigorosos neste aspecto para facilitar a vida do assistente dentário, para que este processamento entre pacientes seja mais rápido. E assim devemos, em primeiro lugar, evitar colocar na zona de trabalho, na zona semicrítica ou crítica, evitar colocar aparelhos, instrumentos, equipamentos que sejam pouco ou raramente utilizados. Não faz sentido eu, num gabinete dentário, ter um vibrador de amálgama se eu raramente fizer uma obturação amálgama. Não faz sentido eu ter num gabinete, por exemplo, que é dedicado maioritariamente à ortodontia, um motor de endodontia, um localizador apical que esteja exposto no armário e que esteja, por exemplo, sujeito à contaminação por aerossóis ou não. Portanto, nós devemos ter algum rigor neste sentido de deixar de ter exposto
equipamentos, aparelhos, instrumentos que não sejam necessários para os tratamentos. Vamos diminuir o trabalho, a carga de trabalho, no processamento e entre pacientes. E depois também podemos planear antecipadamente as consultas e os procedimentos clínicos que vamos realizar. Naturalmente que, se eu sei que vou fazer uma tartarectomia, ou uma endodontia, ou uma dentisteria, eu posso retirar previamente à consulta, quando estamos a processar e a preparar a consulta seguinte, eu posso colocar no armário, na bancada de trabalho, posso colocar o material que previsivelmente eu vou utilizar. E digo previsivelmente porque cada médico tem as suas formas de trabalhar, utiliza os seus instrumentos habitualmente e, portanto, é fácil para um assistente dentário antecipar estes tratamentos. Claro que pode haver situações imprevistas. O doente que vai à nossa consulta e que tem programado uma endodontia, mas que partiu um dente e é necessário fazer outro procedimento qualquer. São situações de exceção, não constituem a regra e, portanto, nós devemos e podemos planear antecipadamente estas consultas. Isto vai evitar que nós tenhamos que andar sistematicamente a abrir e a fechar gavetas. Obviamente que a imagem válida é a imagem superior do lado direito, em que no interior das gavetas estão colocados os instrumentos, por exemplo, em manga, de forma individual ou de forma agrupada, como vamos ver depois mais à frente quando falarmos de esterilização, mas efetivamente, mesmo nesta situação, eu ao abrir a gaveta para ir buscar algum instrumento que não estava previsto utilizar naquela consulta, e eu tenho que ter cuidado, não posso abrir a gaveta com as mãos, com as luvas que estão calçadas e que estão potencialmente contaminadas, e andar aqui a mexer nestes instrumentos até encontrar o que eu quero, porque eu estou a contaminar todas as outras mangas e obviamente, apesar do material estar ensacado, há um risco depois de eu, ao abrir este material, eu poder contaminar por contacto com o exterior da manga. Do lado esquerdo, obviamente, mesmo nós sabendo que a generalidade dos produtos, dos instrumentos são colocados em manga, nós não deixamos de ter alguns produtos, alguns consumíveis, por exemplo, que estão não ensacados em manga e que, portanto, são mais pequenos, estão mais misturados entre si e, portanto, mais facilmente poderiam ser contaminados se nós estivéssemos sistematicamente a abrir e a fechar gavetas. Devemos ter o cuidado de preparar a consulta, tirar antecipadamente o material que previsivelmente vai ser utilizado, sempre que nós temos que abrir uma gaveta ou uma porta para retirar alguma coisa. Ter cuidado de não contactar com as luvas que estamos a utilizar nos tratamentos, idealmente deve ser feito pelo assistente que, apesar de tudo, está menos contaminado que nós, e depois podemos utilizar ou o princípio de tirar as luvas, lavar as mãos, tirar o material, ou então colocar umas luvas, por exemplo, de vinil por cima, de maneira a não estarmos a contactar com as luvas que estamos a utilizar, ou utilizar, por exemplo, um papel para fazer a remoção do material e não haver um contacto direto com a luva, ou então, com o devido cuidado, porque ao utilizar produtos químicos podemos estar a diminuir a resistência das luvas, podemos fazer a desinfecção, lavagem e desinfecção pontual da luva para podermos fazer esta recolha de novo material. É necessário ter cuidado porque é efetivamente um momento de alguma fragilidade em termos de infecção cruzada, o estar a abrir e fechar gavetas e a retirar o material no decurso da consulta. As superfícies podem ser protegidas ou não protegidas e vamos perceber de facto a importância de proteger as superfícies. Hoje em dia, de forma crescente, cada vez mais nós podemos proteger superfícies maiores ou mais pequenas, podemos proteger um encosto de cabeça, podemos proteger as pegas do candeeiro, podemos, no lado do assistente e no lado do médico, podemos proteger o sensor do RBG, proteger o fotopolimizador, os instrumentos rotativos, podemos proteger o cone do raio-x, de forma a criar aqui uma barreira. O efeito é exatamente o mesmo da luva para as mãos. Essa proteção pode ser feita com papel celofane, com papel de prata, com a particularidade que o papel de prata pode ser esterilizado, o papel celofane não, quando muito pode apenas ser desinfetado, e sabemos também que hoje em dia existem no mercado várias soluções com medidas já apropriadas para as diferentes situações que possam existir no consultório. Estas barreiras são de facto vantajosas. Porquê? Porque nós sabemos que efetivamente o que está protegido acaba por não estar
contaminado ou tão contaminado porque não está em contacto com o sangue, com a saliva do paciente. Portanto, sempre possível, nós devemos promover a utilização destas barreiras protetoras. Mas há um aspecto importante, nós não vamos proteger tudo ou poder proteger tudo num gabinete. Vai haver sempre superfícies que nós não podemos proteger. Para já ainda não protegemos uma cadeira de forma completa, não podemos proteger um armário, as pegas de uma gaveta, os puxadores de uma porta, etc. Portanto, há de facto, apesar de ser um número crescente de superfícies que nós podemos proteger, mas efetivamente há superfícies que nós não vamos conseguir proteger. E também sabemos que, quer sejam protegidas, quer não sejam protegidas, no final elas têm que ser limpas e desinfetadas. E, à primeira vista, poderíamos ser tentados a dizer que então não vale a pena proteger superfícies, pois se eu tenho que proceder da mesma forma, não vale a pena. Não é verdade. Isto é exatamente o princípio da utilização da luva. Não é o facto de nós utilizarmos uma luva que vai fazer com que no final, quando eu tiro a luva, eu não tenha que lavar as mãos. Aliás, foi dito e incentivado que quando tiramos as luvas devemos obrigatoriamente lavar as mãos. Mas sabemos que ao utilizar luvas o grau de contaminação é muito menor e, portanto, o tempo ou o cuidado, o rigor com que temos que lavar as mãos não é o mesmo se eu trabalhasse sem luvas, a contactar diretamente com sangue e saliva e, por exemplo, a poder correr o risco dos micro-organismos de estarem retidos por baixo das unhas. Portanto, nós sabemos que vamos ter sempre que proceder à limpeza e desinfecção destas superfícies, sabendo sempre que no caso das superfícies que estão protegidas, o grau de contaminação é muito menor, o rigor é muito menor e desde logo, por exemplo, um instrumento rotativo como uma turbina que tem ranhuras, tem reentrâncias, não é uma superfície lisa, eu não tenho que ter tanto cuidado ou pormenor para fazer essa limpeza, porque eu não vou ter sangue nem saliva seguramente retido nessas porosidades. Portanto, é de facto importante e deve ser incentivada a proteção de superfícies sempre que possível. Obviamente, quando nós, no início da consulta, estamos a colocar as proteções, não estamos a trabalhar, ou não precisamos trabalhar com as mãos elevadas, as superfícies estão limpas e desinfetadas. No fim da consulta, a remoção destas proteções, elas estão altamente contaminadas e, portanto, não podem ser contactadas, têm que ser contactadas com as devidas proteções dos EPIs, nomeadamente com as luvas, e se houver risco de projeção de partículas, de salpicos, com um avental eventualmente e com os óculos, ou viseira de proteção e a máscara. A desinfecção de superfícies, e aqui falamos de desinfecção, não de esterilização, pode ser feita com recurso, por exemplo, a toalhetes desinfetantes, que foi efetivamente uma grande descoberta, uma grande invenção, foram os toalhetes de desinfecção, que podem ser utilizados em superfícies, em áreas pequenas e, portanto, fazem muito eficazmente, desempenham muito eficazmente essa função, ou então por pulverização com sprays que podem já vir na sua diluição, na sua concentração ideal para poderem ser utilizados imediatamente, ou então serem comprados em quantidade e depois ser feita a diluição em ambiente de consultório de clínica. Neste caso, naturalmente, é fundamental respeitar as indicações do fabricante. E nós também sabemos que, quando fazemos recurso não aos toalhetes, mas a estes sprays, devemos utilizar papéis que são descartados no final do procedimento e não panos, porque os panos, tal como por exemplo acontecia e referi para a toalha para secar as mãos ou o sabonete sólido, iriam promover, incentivar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, se nós temos que utilizar papéis que são descartados no final desse procedimento. No caso, repito, dos toalhetes já bem preparados, são excelentes para pequenas superfícies. No caso da pulverização, se for necessário preparar e diluir os produtos, naturalmente ter atenção às indicações do fabricante e se diz que deve ser diluído a 2% ou a 3%, é a 2% ou a 3% que nós temos que preparar o produto. Aqui não há possibilidade de termos, de não utilizarmos as concentrações devidas, por exemplo, por questões de poupança,
segurança, porque efetivamente, se o produto é para utilizar a 2%, o facto de estar a 1% vai fazer com que não tenha efeito, o efeito para o qual foi naturalmente estudado. O princípio de limpeza, de desinfecção de superfícies é sempre o mesmo. Exige uma dupla pulverização. Uma primeira pulverização e uma primeira passagem com um papel, por exemplo, descartável para fazer limpeza, segregação de matéria orgânica, por exemplo, de sangue, saliva, etc., ou remoção de materiais dentários, e uma segunda pulverização seguida de uma segunda passagem com outro pano, com outro papel descartável, para fazer agora sim desinfecção, para fazer a atuação do princípio ativo desinfetante. Idealmente, deve ser feito com o mesmo produto, que deve, para isso, tem que ter capacidade detergente, de limpeza, de lavagem e capacidade desinfetante. Isso é possível, existem vários produtos no mercado que têm essa dupla capacidade. No caso de ser um produto apenas desinfetante, sem capacidade detergente, ou no caso de ser um produto detergente sem capacidade desinfetante, então temos que utilizar dois produtos distintos. A primeira pulverização é para fazer limpeza, a segunda pulverização é para fazer desinfecção. E repito que mesmo que seja o mesmo produto, nós temos, para agir corretamente, sempre de aplicar, fazer uma dupla pulverização. A primeira pulverização é para limpar, a segunda pulverização é para que o princípio ativo, o produto, possa atingir a superfície que já está limpa e poder atuar durante o tempo que o fabricante determina. Portanto, dupla pulverização, com o mesmo produto ou com dois produtos distintos, para fazer limpeza e desinfecção.